Eu queria só comentar, antes da gente entrar na parte mais detalhada, um pouquinho. Acho que é mais sobre contexto geral aí sobre o jogo, porque eu acho que foi um bom jogo do Náutico, um jogo onde o Náutico demonstrou bons comportamentos, mas foi um jogo que eu me senti em janeiro. E aí eu, assim, obviamente com Hélio só teve um treino para dar, isso seria completamente normal o time ter algumas deficiências, mas isso me remete um pouquinho assim à condução que foi levada a o, o treinador de futebol no Náutico. O Náutico começa lá em novembro a pré-temporada, o processo de contratação de Marquinhos com uma linha bem definida, e eu acho que isso causou alguma animação, porque, assim, na minha opinião, você saber como você quer ganhar é extremamente importante. Você ter essa linha de raciocínio de, pô, eu sei o jeito que eu quero ganhar a maioria dos meus jogos. Algum jogo ali ou outro, eu vou ter que mudar essa forma de que eu vou atuar. Às vezes eu vou pegar um adversário mais forte. Mas o time, o clube, na verdade, tem que ter uma linha bem definida do como. Porque quando você tem essa linha, você tem um norte muito fácil. E o que é que ajudaria esse norte? Esse norte ajudaria a quando o Marquinhos começasse a mudar completamente a forma de jogo que ele estava fazendo, a diretoria levantar a mão e falar: opa, não. A gente conversou, a gente planejou. Não vão ser duas vitórias que vai mudar o nosso planejamento para o ano, a nossa forma de jogo para o ano. Então, isso aí me deixou um pouquinho, assim, um pouquinho pensativo sobre a condução aí do futebol do Náutico, que é essa sensação que a gente estava em novembro. Parece que Quem seria o responsável por identificar isso? Eduardo Granja. Não tem outro. Esse é o problema, porque acho que a gente se acostumou a achar que futebol é o acaso, sabe? Muito se fala de profissionalismo, tal. Todo mundo fala de profissionalismo. É a palavra do momento há uns 6 anos. Mas a turma acha que profissionalismo é só pagar salário. A turma não sabe nem como cobrar aquele profissional, entre aspas. Me desculpa, mas vou ter que usar isso. A turma não sabe mensurar o trabalho do camarada. O trabalho fica só resumido a resultado. Só resultado. E o pior, os resultados são ruins. É o resultadista que não tem resultado. Assim, é impressionante. O Náutico ele avalia os seus profissionais através de resultados sem ter resultado. Tem como compreender uma coisa dessa? Não tem como, porque o trabalho de Eduardo Granja ele não é avaliado, pô. Simplesmente ele não é avaliado. É deixado aí, não vamos seguir com ele. Ah, mas errou nisso aqui. Segue o jogo. O que João está dizendo é algo que é de uma quarta camada. O Náutico arranha a primeira. O Náutico arranha a primeira, porque a gente fica muito em como foi feito o plantel do Náutico? Falhou aqui na contratação de zagueiro, falhou na contratação de goleiro. Isso é a primeira camada. E você já falha miseravelmente nessa camada. Quando o João fala sobre planejar um futebol do Náutico em uma certa direção, em um certo caminho, em um certo modo de trabalho, alinhado com o treinador, e fazer uma avaliação de quando isso não estiver dando, isso não esteja sendo colocado em prática, você parar, chamar o treinador e dizer, olha, a gente não veio aqui para fazer isso. Eu não chamei você para botar um time em campo. Não é só porque tu tem aí a licença de treinador que eu te contratei, pô. Até porque tem gente que ganha 3 mil reais e tem uma licença de treinador. Se tu ganha 100 mil, eu não quero só que tu coloque o time em campo e escolha os titulares, pô. Eu defini aqui um plano de trabalho, um planejamento. Você não está executando o planejamento.
E aí precisaria primeiro de uma cobrança desse chefe do futebol perante a sua comissão técnica, tá? E no segundo momento, o próprio, quando esse chefe do futebol não fazer isso, tá? O trabalho do chefe do futebol ser avaliado. No Náutico nada disso existe. É como se a gente estivesse agora falando alemão. Esse vídeo aqui, com esse ponto que João destacou, está sendo falado em alemão. As pessoas lá não sabem o que é isso. Pelo contrário, as pessoas vão escutar aqui, se tiverem oportunidade, né, de escutar esse programa, e só vão entender como isso daí não adianta nada, isso daí não colabora em nada, nesse momento só faz tumultuar. É para ficar todo mundo em casa parado, rezando e mandando vibrações positivas para o Náutico ganhar do CSA. Ou para o Náutico ganhar do Itabaiana lá atrás. Então, assim, é um absurdo como a gente nada fica dando braçada assim de não conseguir nem compreender como funciona o departamento de futebol, o que é profissionalismo no departamento de futebol, como você mensurar um trabalho, como você conseguir seguir o mínimo planejamento que foi você que desenhou. Se desenhou alguma coisa. Porque João, ele está partindo do pressuposto que foi desenhado um planejamento, até porque foi dito isso. Foi dito isso. Talvez o nosso erro, João, seja a gente ter acreditado aí, no ponto zero, quando disseram que o planejamento ia ser assim, 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 assado, a filosofia ia ser assim, 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 assado, a gente ter acreditado nisso. A gente já começou a falhar aí. Ao acreditar nisso, a gente já começou a falhar. Por quê? Hoje, você faz a reflexão. Mas por que quando saiu do caminho desse planejamento não houve uma avaliação? Eu entendo que não houve essa avaliação, porque, na verdade, tudo é ao acaso. Tudo coloca um time em campo, bota 11 jogadores, se faltou um lateral, vai ali no mercado e pergunta ao empresário se tem outro, traz, e bota o time para jogar em campo, ganhou a gente comemora, perdeu a gente acha ruim, e assim segue. E tem times dentro dessa divisão jogando esse campeonato que não faz o futebol dessa maneira. Não faz o futebol dessa maneira. Por que é que o Maringá começou com 2 vitórias? Com uma folha de 600 mil. Nem tudo é folha. O Náutico tem o dobro da folha do Maringá, pô. Por que é que o Maringá dá certo? Por que é que antes de começar o campeonato, todo mundo já sabia que o Maringá ia largar bem? Por que começa com 2 vitórias? Porque o futebol lá não é feito da maneira que o Náutico faz, pô. Simples, acabou. É apenas isso. Os processos lá não acontecem da maneira que o Náutico faz. Desculpa aí o desabafo. Pode continuar, João. Não, eu concordo 200% aí com o que tu falou, e aí só complementando, eu não tenho um apego a modelo de jogo, tá? Assim, para mim, sinceramente, eu gosto de ver futebol de todas as formas. Se for um time com mais posse de bola, que procura tocar mais, tem um ataque mais controlado, seja um time que tem um ataque mais rápido, que seja reativo, como o Botafogo da Paraíba eu gosto de ver times que têm modelos bem definidos. E eu acho que se você planejar esse modelo no começo do ano, e você assim, ter a ideia de como você quer ganhar os jogos, como é que eu quero ganhar 90% dos meus jogos? É jogando de forma reativa por 3, 4 bolas, que eu vou sair na cara do goleiro, aproveitando o espaço do adversário. Meu irmão, faça isso, velho. Você não acha que é assim? Você pega o seu elenco e você monta o seu elenco para isso. Um exemplo, João Mastro, que o Náutico contrata. João Mastro, ele, por ser veloz, por ter uma pegada tanto indo para frente quanto para trás, ele é um jogador que é propício a jogar a linha alta. Mas o Náutico, ele contratou João Mastro, talvez para jogar numa linha baixa com Marquinhos. Então, assim, talvez você contrate um jogador sem... Assim, não, ele é bom. Mas ele é bom em que contexto? Por isso que às vezes vem jogador que a gente... Porra, esse cara
rendeu em um monte de lugar. E chega no Náutico, chega em outro clube e não rende, porque assim, o contexto, a forma de jogo, o que o clube faz para propiciar um rendimento para aquele jogador, não casa. E aí depois desse jogo eu fiquei muito pensativo assim sobre essa condição de futebol do Náutico, porque a gente está em janeiro. A gente voltou em janeiro. A gente está jogando, talvez agora a gente esteja com aquele time que tem o DNA alvirrubro, o time que pressiona, o time que não deixa o adversário jogar, o time que tem uma posse de bola maior. Talvez Esse agora a Desculpa, gente tenha. Só que a desculpa, gente passou 5 meses, 4 meses sem ter. E nada, assim, precisou o cara perder a primeira rodada da Série C. desculpa te interromper, João, mas foi como até vocês estavam dizendo, é como se agora fosse o primeiro jogo de Marquinhos Santos no Náutico. O Náutico ainda desorganizado, naquela tentativa de imposição, mas com o cara... É como se a gente tivesse realmente no dia 10 de janeiro. Isso está acontecendo em abril. O planejamento que atrasou, né? Mas, Renato, vê só. Se tu é um empresário, Renato, tu tem uma padaria e tu contrata um padeiro. Tu sabe que tu conhece a tua localidade, que tu tem a tua padaria, tu sabe que a preferência do pessoal ali é o pãozinho francês. Pode dar carga no pão francês ali, que vai ter demanda, a turma vai tudo comprar. Aí o teu padeiro começa a fazer, de vez de fazer pão, fica fazendo bolo, fica fazendo salgadinho. Tu não vai cobrar desse cara. Tu vai chegar pro cara e vai dizer, meu irmão, eu te contratei aqui para tu fazer pão, porra. Quando tu quiser fazer bolo, faça nas horas vagas. Você tem que cumprir a demanda que eu tenho para pão francês. Faça a porra do pão. Não deixe o meu estabelecimento. Porque o estabelecimento é meu, pô, não é teu. E tem que parar também. Que tem umas coisas que se criam no futebol que ninguém sabe como começa. Começa com zum, zum, zum e vira uma lei. Vira um dogma. Uma que aconteceu no futebol de um tempo para cá, que é um dos maiores absurdos que existe no futebol, principalmente no modelo associativo, que trabalha com interferência em tudo e no treinador não pode ter interferência, que é essa questão da interferência com o treinador. Se criou uma blindagem com o treinador. Ah, não, o treinador não pode ter o seu trabalho influenciado. Quem disse isso? Pô? Isso está escrito aonde, porra? Treinador ganha muito, porra. Treinador não está preocupado com influência, não. Porque se treinador... Imagina se o treinador disser assim, eu não vou para aquele clube porque ali eu posso sofrer interferência. Ele não seria empregado em lugar nenhum. Tem tanta vaga aí em clube, ainda mais com os portugueses, os treinadores estrangeiros no geral chegando. Tem tanto emprego para treinador brasileiro para ele estar criando dificuldade para poder arrumar um emprego. Meu irmão, um clube, ele não tem que chegar e dizer o seguinte, olha, a escalação do seu próximo jogo vai ser esses 11 aqui. Isso aí não. Agora, você cobrar em algumas coisas, você determinar para o treinador, tem que fazer sim. Tem que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho 4 putas jogadores na minha base, vamos lá, 4 jogadores de nível. Não vou nem falar dos do Náutico, esqueçam do Náutico. Pensem num clube hipotético que tem 4 jogadores da base que estão pedindo passagem. E simplesmente o treinador não usa ele em momento nenhum, o clube está sendo lesado, pô. O clube está sendo lesado. Aí, por não querer interferir no trabalho do treinador, eu não vou cobrar. É só pegar o exemplo. Eu vou pegar um exemplo do Corripão aqui. 2021, meu Deus. 2021 ou 2022. Foi 2021 ou foi 2022? 2021, eu acho. O Sport tinha Mikael e Gustavo pedindo passagem, pô. E o treinador colocava uns medalhão, pô. Thiago Neves em fim de carreira. O treinador caiu, assumiu o outro que botou o Gustavo e o Mikael. Os dois foram destaque do time.
tiveram até um fôlego para nas últimas rodadas sonhar em não ser rebaixado. E foram vendidos aí e entrou dinheiro no caixa do clube. Então, eu pergunto a vocês, se eu tenho esses 2 jogadores pedindo passagem e os que estão atuando não estão entregando nada, eu, como presidente do clube ou como vice-presidente de futebol, não vou cobrar o treinador, não vou, eu tenho que defender. E cobrar explicação, Atos. Tipo, não é nem você chegar. Não é você chegar no cara e falar, ó, esses 2 têm que jogar. Agora, a você chegar e falar, porra, ó, o que é? Eu tenho dado, eu tenho análise, eu tenho o que for do clube, e eu pergunto, por que esses caras são preteridos por esses que me entregam tanto? Mas as pessoas que fazem o Náutico hoje, João, elas não têm capacidade de discutir com o treinador, porra. É por isso que essa cobrança não acontece. Vocês acham mesmo que Eduardo Granja tem capacidade de discutir com Marquinhos Santos para cobrar uma situação de Marquinhos Santos? Ô Marquinhos, por que Raia é teu titular? Me convença que Raia tem que ser o zagueiro titular do Náutico. Por que tu não utiliza Igor Pereira? Tu acha que Granja tem condição de fazer um debate desse com o treinador? Tem não, porra. Ele nem tenta, pô. Ele nem tenta, ele fica quieto na dele, pô. Pra passar despercebido. Desculpa só interromper, mas até para complementar esse debate, é uma preocupação que eu tenho com o Náutico em relação clube geral, assim, até porque vamos ter uma eleição no final do ano, e não é só uma questão de quem está no clube. Veja, o departamento de futebol hoje é muito mal gerido, a gente já falou isso inúmeras vezes, dos problemas que a gente tem falando desde o jogo contra a decisão. Mas quem está fora do clube, quem hoje se coloca como oposição, também não consegue identificar os problemas. Ou não consegue ou não quer. Porque qual é o foco de quem está fora? É atacar o presidente. Que tem toda a responsabilidade do mundo, toda a responsabilidade do presidente. Ninguém questiona isso, não. Tanto que foi questionado várias vezes o presidente aqui, inclusive no programa, porque Granja é vice-presidente de futebol. Qual a cobrança que ele está recebendo? Tem alguma cobrança? E as pessoas que estão de fora focam no presidente e não focam no real problema. Ou seja, as pessoas que estão de fora, que querem entrar, também não vão saber identificar o problema, porque elas não identificam. Elas não conseguem identificar o básico. Ah, não, mas se Granja está aí, a culpa é do presidente. Claro, cara pálida, é claro. Mas tu consegue identificar por que Granja é o problema? Não consegue, porra. Não consegue. A gente vem falando isso aqui há muito tempo e alertando, com a modéstia à parte, a gente consegue trazer muita coisa que muita gente não sabe e apontar com o João, com o Daniel, comigo, com o Atos, com o Renato, com o Chapo, trazer para, além das informações, trazer uma análise de, bicho, isso aqui tá errado por isso. Isso aqui tá certo. Hélio dos Anjos chegou na entrevista, ele já identificou alguns problemas, principalmente problemas físicos. Ou seja, como é que o cara tá lá dentro, 6 meses dentro do trabalho, e não consegue identificar? Mas as pessoas preferem fazer politicagem e não atacam o real problema. Aí daqui a pouco tem eleição de novo, provavelmente a gente não vai para a SAF, ninguém sabe, né, se a proposta chega ou não chega. Todo mundo pergunta, cadê a SAF? Ninguém sabe. A SAF virou um tabu. Ninguém sabe ainda o que é que vai acontecer. Então vamos ter eleição no final do ano e as pessoas vão... Vai ser troca, vai ataques. Ataque de Becker contra Fulaninho, Fulaninho contra Becker, ou Fulaninho contra Ataque. Isso aconteceu essa semana, Cláudio. Isso é isso que me irrita, porque, veja, as pessoas têm 1 milhão de motivos para criticar. Pega só o motivo que é, não vou dizer o menor, mas é o político. É o motivo político. Exatamente. O motivo político. Não pega o motivo técnico. Que se o cara pegar isso, o cara vai crescer, se potencializar dentro do clube, mas não consegue nem isso. Essa semana eu fiz Essa semana não, ontem. Hoje é terça. Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem eu fiz uma postagem, uma thread, na verdade, uma sequência de postagem, mostrando alguns erros erros pavorosos assim de Eduardo Granja na condução, tanto operacional quanto erro de planejamento e de montagem de elenco de Eduardo Granja desde a sua chegada ao Náutico. Aí esse post andou em alguns grupos e o prezado ex-candidato a presidente do Náutico, Plínio Albuquerque, assim,
Plínio, ele deve amar que agora eu pare um Timbucast Scout, que na verdade é um programa técnico, para poder falar dele. Acho que ele fica emocionado com isso, assim. Eu vou falar mal de tu agora, Plínio. Vê só. Tu que já se colocasse candidato para a próxima eleição, tu conseguisse arrumar um espaço agora, tem quase 300 dispositivos conectados, para uma pessoa falar mal de tu, assim. Tu pediu isso. Vamos lá. Ele comentou sobre as minhas postagens e ele disse que discorda de tudo. Assim, veja só, eu tô dizendo que o céu é azul, que a água é mole e que a pedra é dura. Ele disse que discorda de tudo. Por quê? O princípio da discordância dele é que ele queria que eu tivesse ali, naquele momento específico, falando mal do presidente do Náutico. Por que ele quer isso? Porque se ele é candidato a presidente, ele quer que haja um desgaste maior do que já tem. Veja só. O desempenho de Becker no futebol coloca Becker em paralelo, o mandato ainda não acabou, mas hoje ele compete para ser um dos piores presidentes da história do Náutico. E Plínio acha que precisa ainda de mais desgaste. Mas vamos lá. E ele disse que, não, porque o foco deveria ter sido só no presidente. Inclusive, o meu post no final é uma crítica a Becker, porque eu pergunto a Becker por que Granja ainda é vice-presidente de futebol do Náutico, mas ele diz que não era para estar com foco nenhum em Granja. Veja, Granja é o chefe do futebol. O Timbucast, ele nasce e ele vive para comentar sobre futebol. É óbvio que a gente fala do presidente também. Quantas vezes o presidente aqui não já foi criticado? Mas... Vamos botar a gestão de Edno? Diógenes apoiou sempre muito, por quê? O cara vice-presidente de futebol. Edno era uma assim, vez perdida que tinha assim. uma crítica para Edno. Era uma vez perdida que tinha uma crítica para Edno. Era o bloco da parceria, como diz Isaías. Porque o foco sempre foi mais no futebol. Então, quando a gente traz esses elementos técnicos de erro de montagem de elenco, erro na contratação de um perfil de jogador, erro na operação do dia a dia do futebol, como o caso que Cláudio trouxe aqui em primeira mão, que houve falta de alguns elementos na alimentação dos jogadores antes do jogo contra o Santa Cruz. Se eu fizer uma crítica genérica a todo mundo ao mesmo tempo, ou nesse momento eu for fazer o presidente, eu estou perdendo meu foco. Aí Plínio não gostou dessa crítica. E ainda mais, disse, não, porque Granja é um ótimo alvirrubro, é um grande alvirrubro, e ele está sendo massacrado. Então perceba que o candidato, ele não sabe identificar, ele comete os mesmos erros da leitura, porque se Becker está sendo criticado por permanecer com Eduardo Granja, as palavras de Plínio me levam a concluir que ele, no lugar de Becker hoje, ele também manteria Granja, citando a paixão de Granja pelo Náutico. Meu Deus do céu, a gente tá falando de um profissional, pô, ele ganha dinheiro para isso, pô. E outra, só para poder arrematar, que eu acho que o Plínio já teve muito espaço aqui. Ô, Plínio, Becker é do teu grupo político, porra. Era da tua chapa, caralho. Vocês estavam ali reunidos numa sala para saber quem ia ser a cabeça do teu grupo, porra! Tu me viu lá, cacete. Tu me viu lá, junto com você. Então é teus pares, porra! A cara de pau dessa turma do Náutico é uma coisa impressionante. Meu irmão, olha o teu nível de cara de pau, porra. Tu tá reclamando porque eu não tô criticando o teu par. O teu conluio político. O teu parceiro. Foi tu que colocasse Becker como presidente, porra. Foi numa reunião em porta fechada que estavam decidindo pelo nome de Becker e o teu, caralho. Ele e tu era do mesmo grupo. Como é que agora tu tá me cobrando por criticar pouco ele? Um cara que é um teu par, porra. Só voltando agora no mesmo caminho, na verdade, do como, questão da identificação da intensidade do Náutico. Vendo as entrevistas que Hélio está dando, aparentemente o Náutico não treinava. Porque é jogador vomitando, são vários jogadores com a taxa de percentual de gordura acima do que é o esperado. Então, velho, o que estava acontecendo nesses 4 meses? Assim,
não tinha ninguém para identificar que o time tinha uma intensidade baixa. E aí você pega, talvez o jogador com a maior intensidade, que fosse Igor Pereira, era banco. Então, assim, era uma escolha deliberada pela baixa intensidade. E isso aí vai até para o nosso primeiro vídeo lá acho que Daniel vai falar um pouquinho sobre o jogo depois, agora, né? Mas vai casar com o vídeo depois, que é sobre a capacidade do Náutico fazer pressão. E, cara, vendo as entrevistas de Hélio, parece que foi uma terra meio arrasada nesse sentido físico do time, e eles estão construindo isso agora. E eu me pergunto, meu irmão, quem é que é responsável por identificar que, meu irmão, tem alguma coisa errada com esse treinamento? Meu irmão, tem alguma coisa errada com o perfil físico desses jogadores? Ou será que Hélio faz um trabalho do outro mundo? Porque eu também não acredito que seja isso. Eu acho que Hélio é um excelente treinador. Mas eu não acho que também Hélio faça um trabalho em questão dessa intensidade e tal, todo, né? do mundo todo. Não é possível que ele chegue em todo lugar e seja assim. Eu acho que o Náutico tem uma capacidade, e isso depõe muito contra, né? Porque eu acho que o Náutico vai ter uma capacidade física melhor, isso vai melhorar muito, mas só melhorou por causa da troca do treinador. Porque eu não sei se alguém iria identificar ali dentro isso. E aí você pergunta, pô, João, mas a troca do treinador não foi por isso? Pô, a escolha de Hélio é acaso, assim. O Náutico não foi no mercado traçar um perfil de jogo. Não, o Náutico foi lá, Hélio dos Anjos. E contratou porque era Hélio dos Anjos. Se Hélio dos Anjos... Já tinha sido tomada. É tipo Vinícius. Passado, justamente. É tipo Vinícius. Vinícius não é um trabalho de scout. Não é um trabalho de identificação. Esse cara aqui já foi muito bem aqui, meu irmão. Traz ele. Então, assim, isso me preocupa bastante. Assim, parece que o Náutico é um clube aí à deriva ali na questão do futebol. E muita gente é contra Hélio porque acha que ele é o perfil de ser dono do clube. E, assim, para ter como chefe do futebol as pessoas que atuam hoje com tanta deficiência, com tanta incapacidade de identificar erro, entrega a chave para ele. Pelo menos é um profissional do futebol, um profissional experiente. Pode entregar, porque eu tenho certeza que vai estar em melhores mãos. Não que isso seja correto para o futuro, como plano, como nada, mas você fazendo a comparação, meu amigo, eu não tenho dúvidas que é melhor Hélio tocar esse futebol aí da maneira dele e ter pessoas só do clube ali para ajudar, para não criar muito embate, porque, velho, assim, a capacidade é muito baixa.